E aí, tudo bem? Ótima noite para você. Estamos chegando com mais uma edição do nosso RCTV News Podcast nesta quarta-feira. Hoje é dia 27 de agosto de 2025. Obrigado pela sua audiência mais uma vez, obrigado a você que nos assiste, já tem se acostumado, né? Está conosco toda quarta-feira. Hoje uma data especial, né? Aniversário da cidade de Americana, 150 anos, parabéns a essa cidade linda, cidade onde eu nasci, aliás, nasci no Hospital São Francisco, em Americana, cidade que eu tanto amo e que está fazendo aniversário hoje. Daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado, que tem tudo a ver com a Americana nesta data tão especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, antes de pegar também o nosso boa noite do pastor Rubens Cunha, a gente vai saber quem são os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a fazer o RCTV News Podcast. O que é o sucesso? Para um comerciante, pode ser clientes fiéis. Para uma pequena empresa, talvez equilíbrio financeiro. Para o investidor, resultados. Cada empresa e gestão tem seus próprios desafios. Mas a certeza é que o sucesso não acontece sozinho. Nós precisamos de parceiros e aliados para enxergar além dos números, acreditar em algo maior, inovar, evoluir e crescer. A Aro Contabilidade oferece soluções personalizadas com suporte completo além do convencional. Do societário ao planejamento, do trabalhista ao tributário, da gestão fiscal à estratégia, do compliance à LGPD, do Big Data à análise de dados, do blockchain à cloud computing. Sempre unindo expertise e inovação para atender todas as necessidades contábeis de seus clientes com excelência. Com 4 unidades localizadas em Americana, São Paulo, Limeira e Santa Bárbara do Oeste. 180 colaboradores, mais de 2.000 clientes. 25 anos de um compromisso que nos leva além. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Consórcio. Escolha inteligente em qualquer cenário econômico. Para quem tem um perfil mais conservador e cauteloso, o ideal é buscar soluções financeiras que ofereçam segurança e estabilidade. Então, bora realizar seus planos com consórcio. Primeiro, porque, claro, tem aquele diferencial que você já deve conhecer. Consórcio não cobra nada de juros. O consórcio tem uma característica bem interessante. Ele se adapta ao cenário. Então, se o mercado está aquecido, o setor que acompanha. Mas em um cenário de retração, por exemplo, o consórcio, mesmo assim, continua uma excelente opção, porque permite uma compra planejada, não imediata e segura. Seja em tempos de crescimento ou de recessão, o consórcio é sempre uma escolha vantajosa, flexível e interessante. Jucha Autopeças está de casa nova. Agora estamos na Avenida Anhanguera, número 300, no Jardim Conceição, em Santa Bárbara do Oeste, em um espaço mais amplo, organizado e preparado para oferecer ainda mais conforto e praticidade. Chegou o momento de mostrar a você uma nova fase da nossa história. Você vai encontrar muito mais opções de peças, diversidades completa de produtos para cuidar do seu veículo com qualidade. Tudo isso em um local de fácil acesso, com pontos estratégicos para estacionar e chegar sem complicação. Venha nos visitar e tomar aquele cafezinho no ponto, Avenida Anhanguera, número 300. Também entregamos para você no seu endereço, com agilidade e segurança. Jucha Autopeças, mais estrutura, mais agilidade, mais perto de você. Lucas Feitosa, o shopping da pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o shopping da pesca.
Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem, para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação, Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola, com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Parceiros importantes que nos ajudam a fazer aqui o RC News TV Podcast. Ressaltando que você viu aí a propaganda da Prata, Farmácia e Manipulação, tem promoção, hein, na Prata. Um grande abraço ao Luiz, lá da Drogaria Prata 1, Farmácia e Manipulação. Na compra acima de R$20 lá na Drogaria Prata, você ganha um cupom para concorrer a uma moto 0 km, hein? Tá em exposição na loja, vai lá dar uma olhadinha e você participe. O sorteio vai ser em dezembro. Então, comprando acima de R$20, você ganha um cupom para concorrer a esta moto, lá na Avenida da Indústria 650. Telefone é o 3457-9430, Jardim Pérola. Grande abraço ao Luiz. Quero mandar um abraço também para o Cleiton, diretor do consórcio Embracon, também conosco. Alô, Cleiton, obrigado, viu? Obrigado pela confiança, obrigado pela parceria. É você que tem aí a intenção de adquirir a sua cota de consórcio. O melhor é o Embracon. Lá não tem juro, lá não tem burocracia, você consegue rapidinho conseguir aí o seu imóvel, o seu bem, a sua moto, o seu carro com o pessoal lá do consórcio Embracon. Rubens Cunha, mais uma vez conosco. Rubens, boa noite. Faça uma oração pra gente, Rubens, pra gente começar aí abençoado mais uma edição desse podcast. Boa noite, Vladimir, a todos vocês, com licença. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse privilégio aqui no programa. Queremos agradecer não só a Ti, mas a todos parceiros, convidados, meu Pai. Abençoa cada vez mais o nosso programa. Eu agradeço aqui a todos indistintamente. Muito obrigado que possamos fazer esse programa tranquilo e abençoado. Principalmente que hoje é o aniversário da cidade de Americana. Valeu, obrigado, Rubens. Estamos recebendo o Lucas Ancini, vereador na cidade Americana. Lucas, obrigado, viu, por atender o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Vladimir, pastor Rubens, de poder estar aqui conversando com vocês. Sempre um prazer, sempre muito bom. Ainda mais uma data tão especial como é hoje. A gente fica muito feliz de poder estar aqui com vocês. O que a Americana representa para você, Lucas? É tudo, né? O começo de tudo, e são opções, a vida da gente formada por opções que a gente toma ao longo dela. E eu tive a opção de sair de Americana, de não estar, e optei por ficar, empreender no município e agora de trabalhar em prol do município, que para mim é um grande privilégio. O Lucas, que é o líder do governo, né, na Câmara de Americana. A gente tem um presente para você, um mimo para todo mundo que vem aqui no nosso podcast. Presente uma caneca sempre bom, personalizada, Lucas, para você. Vou abrir aqui, peraí. Se você quiser abrir, já tomar aqui a sua água. Presente também do Xuxa Autopeças e dos parceiros aqui do nosso... Deixa a sacolinha, Rubens, depois ele põe na sacolinha. Mostra pra gente aí, pra todo mundo que tá nos assistindo, ó. Olha, personalizada. Isso, gente, aí, ó. Aqui, né? Isso, nessa aqui. Olha lá, ó. Ó, personalizada. Essa aí você vai pôr na sua mesa lá, né? Com certeza. Vai direto pra lá, obrigado, viu? Imagina, agradecer Lucas. Aqui o Xuxa. É o Xuxa que nos ajuda. Obrigado, viu? Além dos demais parceiros. Lucas, queria que você começasse contando pra gente um pouco da sua história, né? Como surgiu aí a política na sua vida. Você tem 43 anos, né? 43 Fale anos um pouco de idade. pra gente aí da sua história, por favor. Vamos lá então, né? Primeiro a gente tem que tocar no assunto do bairro Jardim Piranga, não tem jeito, né? Eu nasci na Vila Santa Inês e Americana, mudei pro Jardim Piranga com 2 anos de idade com a família. Eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, nós somos em 3 filhos homens. Eu sou o do meio, mais velho o Tiago, mais novo é o Juninho, que a gente chama Juninho. Israel Júnior, né? Meu pai também é Israel. E ali do Ipiranga a gente construiu amizade como sempre, cresceu, foi se criando ali com os vizinhos e amigos. E em 1997, eu tinha 15 anos de idade, e nós resolvemos montar um negócio no bairro, que era uma papelaria, é ainda, né, até hoje uma papelaria.
E começamos na garagem da casa dos meus pais ali, num salãozinho adaptado. E eu fiquei nessa papelaria por 26 anos, né? Nós vendemos agora recentemente, com o falecimento da minha mãe, a gente optou em mudar de segmento aí. E dessa jornada toda, né? Desde criança, adolescente, estudei na Escola Olímpia, da papelaria, foram surgindo os papéis de liderança no bairro, a minha participação dentro da comunidade, associação de moradores. Nós temos uma entidade no bairro Diaconia São Judas Tadeu, que é da Igreja Católica, fundada pelo cônego Aldomiro Storniolo, que era o padre durante muitos anos ali da paróquia. Que oferece cursos gratuitos, né? Também, né? O principal trabalho dela é a capacitação de crianças e adolescentes. Sim, mas essa passagem por lá enquanto diretor, fiquei presidente 6 anos ali. Dali eu participei de conselhos municipais, os mais diversos. Cheguei a passar em 9 conselhos ao mesmo tempo. E ali a gente foi ampliando o serviço. Hoje a Diaconia tem um serviço no bairro São Jerônimo também, Parque da Liberdade, de convivência e fortalecimento de vínculos com outras atividades além da capacitação. Tem a parte assistencial com cesta básica, é uma entidade bem completa, muito bem formada pelo cônego, que depois teve a passagem do padre Reginaldo, hoje Dom Reginaldo lá em Jales, bispo lá na região de Jales, e hoje tem o padre Cleiton junto com a diretoria. E ali a gente foi tendo essas participações. Sim. Aliado a isso também, eu sou associado da CIA desde 1999, Associação Comercial e Industrial de Americana, e ali também defendi a Distrital, fui diretor coordenador da Distrital ali da região de Ipiranga, Fresarim, e fui parar dentro do Sim Comércio, que é a entidade patronal do comércio de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. E por que eu estou contando um pouco disso tudo? Para entender como é que eu fui parar na política, né? Já estava envolvido, né? Indiretamente, não deixa de ser sim, política, né? Indiretamente, sim, participando, envolvendo, ajudando nas tomadas de decisões. Eu sempre fui muito questionador, no sentido de querer entender por que eu tinha que fazer aquilo que estava na lei, por que tinha que ser feito daquela forma. Mas nunca imaginei que iria parar na política como vereador ou qualquer outro cargo. Nunca foi um anseio e nunca tive apoio da família para isso. Nunca foi essa a condição com a família. Mas a gente apoiou muita gente no bairro. Foram muitas decepções ali no Jardim Ipiranga, apoiando pessoas que entravam ou eram suplentes, e a primeira atitude deles era virar as costas para a gente do bairro que tinha apoiado, né? Nós tivemos vereador eleito ali, com 6 meses mudou do bairro, com apoio da comunidade. Então foi ficando uma frustração muito grande. Nós tínhamos um trabalho voluntariado muito grande também, muito importante, que se limitava até chegar ao poder público. Quando ia parar no poder público, parava, não andava, travava, morria. Você ia frustrando todo mundo e perdendo esse voluntariado e as obras que eram feitas. E aí a gente discutindo, as pessoas dizendo, tem que ir alguém nosso, tem que ir alguém nosso. E eu sugerindo os nomes, até que encanaram com o meu nome e falaram, você tem que ir. Eu estava como secretário do Dimas Juliana CIA, o Dimas era o presidente, e o Dimas pegou um partido em 2016. Candidato a prefeito, né? Foi. E a Rede de Sustentabilidade, tinha acabado de formar o partido, não sabia direito o que era, o que não era. E o Dimas conseguiu pegar esse partido, levou para dentro da associação comercial, lançou o nome dele para prefeito. Eu era tesoureiro do partido na época, e lançamos a chapa de vereador, tudo, eu não era candidato. Mas à medida que foi avançando, foram se perdendo os candidatos a vereador. A mulher que o marido não deixa, e aí tem a cota de mulher, uma mulher que você perde, você perde 2. E o Dimas acabou ficando, acho que com 11 candidatos, sozinho para prefeito, Celso Santini de vice, e 11 candidatos a vereador. Ele falou, Luquinha, você não põe o seu nome? E eu... você não estava na lista inicial. Não estava. E eu devo muita obrigação ao Dimas. Eu chamo ele de pai, inclusive, porque ele me ajudou muito em várias questões pessoais, inclusive, da minha família, da minha filha. E eu não consegui falar não. Falei, Dimas, eu nunca tive ideia para isso, mas não, você tem que ir. E eu coloquei o nome, né? E aí eu cuidei do partido, das contas como tesoureiro, e avisei no bairro. Falei, olha, eu sou candidato a vereador. Mas como? Você não falou nada? Não, é de última hora, mas eu sou. E aí a gente foi comentando a papelaria, nessas entidades que a gente participava. E quando abriu a urna, eu tive 1.134 votos em 2016. Quase o mesmo voto que o Dimas para prefeito. Mas não fizemos a cadeira, né? Tem o quociente eleitoral, aquela conta toda. A rede não fez nenhuma cadeira. O segundo lugar depois de mim, acho que teve 190 votos. Então não atingiu aquele número de votos. Eu acabei, não fiquei nem suplente.
Não tive voto nem dos meus pais nessa ocasião, porque eles não queriam. Mas é acabada a eleição passado, eu lembro meu pai e minha mãe me chamou e falou, viu, e aí? O que você quer com isso? Porque teve 1.134 pessoas que votaram em você e que agora tem uma expectativa. O que você vai fazer? Ou você atende essa expectativa, mesmo sem mandato, ou você para com isso. Avisa elas, olha, eu não quero, não é para mim e tudo mais. Então, de fato, eu levei aquilo como um bom conselho, um puxão de orelhas, porque de fato eu não imaginava. Na minha cabeça eu falava, olha, se eu tiver 500 votos, não vou fazer feio, e aí eu penso talvez numa outra oportunidade. E aí eu fui me entender um pouco de partido, conviver um pouco mais nos meandros da política, porque até então era muito bastidor, né, não da política em si partidária. E aí dali eu acabei indo para o PSDB, convite do Roger Williams, que você deve conhecer o Roger. Ele que foi o responsável de me levar para o PSDB na época, na ocasião. E aí comecei o trabalho, em 2020 fui candidato a vereador, foi a primeira eleição, eleito, né, com 1.231 votos. Acho que foi esse o número, se eu não me engano. 1.264. 1.131 foi a primeira. 1.264. E aí fizemos um primeiro mandato dentro do PSDB, um primeiro biênio muito bom. O PSDB ainda era governo do estado na época, mas aí veio essa onda da polarização muito grande e o que acabou com o partido na cidade. Restando eu lá sozinho, dos 3 vereadores, 2 já tinha brigado, eu fui o único que mantive o compromisso até o final com o partido Americana. E não era da base, apoiei o Rafael Macris para prefeito, o Chico ganhou para prefeito, eu não ajudei o Chico a se eleger como prefeito. Tinha um trabalho ali de entender se eu seria uma oposição, como o PSDB me pedia para ser, ou se eu iria compor, e ao mesmo tempo a responsabilidade de atender aqueles votos, em sua grande maioria Ipiranga e Fresarim, né, nesses 1.200 e poucos votos. E na oposição seria muito mais difícil, né? De atender esse pessoal. Eu sempre tive amizade com o Chico, mesmo antes da política, nunca fui partidário do PV, nem do Chico antes disso, mas eu tinha amizade, como eu tenho com muita gente, sempre procuro ter um bom relacionamento. E fomos construindo. No primeiro ano eu fiquei bem isento, até das votações, votava de acordo com o que eu entendia ser importante, estar correto, mas sempre portas abertas no sentido de discutir. Quando eu dizia que não iria votar, o secretário ou alguém sempre me procurava para entender, mas por que você não vai votar? Né? E aí eu dizia que, olha, não vou votar porque isso. E em diversas oportunidades a gente conseguiu mudar os projetos, reconstruir. E aquilo para mim era uma sinalização do Chico dizendo, olha, a gente quer você, vamos trabalhar junto. Você está trazendo algumas coisas aqui, nós estamos revendo e nós estamos entendendo. Então fiquei o primeiro biênio, vice-presidente da Câmara no primeiro biênio, era o Thiago Martins o presidente, eu era o vice. E veio uma eleição para presidente e os vereadores me pediram para ser naquela ocasião. E aí eu comecei a construir, mas havia um compromisso com o Thiago Brock já para um segundo biênio, uma conversa anterior, onde nós entendemos que até para não haver conflito, a Americana ainda numa situação muito difícil, né? Pandemia, os problemas que nós vivemos dentro da cidade. E aí veio uma proposta, Lucas, você não tem como compor com o Brock, e você vira nosso líder de governo para o segundo biênio. E eu via, o Brock era o líder de governo, eu via o trabalho dele, eu questionava muito ele nas questões, o próprio Brock me disse, falou, cara, você tem que ser líder de governo, porque você é o único vereador que vinha aqui me questionar dos projetos, né? E aí acabei aceitando o desafio, fiquei líder de governo no segundo biênio do prefeito, né, do ano passado até o ano passado. Veio uma nova eleição, fui reeleito, agora com 2.621 votos, um aumento expressivo da votação. Acho que aí reafirmou o trabalho importante que a gente tem, com várias bandeiras aí que a gente procura atuar. E aí o pedido do prefeito para a gente continuar na liderança de governo, né? Num primeiro momento eu disse a ele que estava à disposição, que se ele achava melhor que era momento de formar, porque líder de governo é uma formação, você acaba aprendendo muita coisa. O que faz um líder de governo?
O principal do Não líder... é um cargo formal sim, na nomeado. estrutura da Prefeito casa, quem indica. mas na estrutura da Sim, Câmara sim. tem esse cargo. Tem um cargo, tem que ter alguém que represente o prefeito no sentido dos projetos de lei. Né? Para até que a população entenda, é uma dúvida constante. Sim. O vereador faz lei, mas o prefeito também. Né? Então, tem muitas leis que obrigatoriamente, por questões constitucionais, tem que vir do prefeito. E aí alguém na Câmara, algum vereador precisa pegar esse projeto de lei, explicar para os demais vereadores, convencer os votos de cada um para que seja aprovado esse projeto de lei, e aí em plenário defender e rebater a oposição, aqueles questionamentos que são levantados no trabalho de convencimento para que os vereadores possam votar e aprovar os projetos do prefeito. Esse é o papel básico do líder de governo. É fácil? Não, é bem complexo, a gente tem que estudar bastante, tem que ler o projeto, tem que entender. Talvez seja o que tem que entender mais do projeto. Né? Porque não tem tempo ali no plenário de dizer, peraí que eu vou perguntar pro secretário, né? Você tem que saber o que está dizendo ali. E acaba extrapolando um pouquinho mais, porque você acaba coordenando uma liderança dentro da Câmara para entender os anseios de cada vereador e tentar virar uma ponte entre poder executivo e legislativo em todos os sentidos. Então nós temos essa atuação também. Aceitei, continuei como líder de governo, né, já neste ano. Tenho falado com o Chico frequentemente, procurado atender ele dentro daquilo. O Chico é uma pessoa muito experiente, né, na política, é um grande professor para nós nesse sentido, pela experiência dele de mandatos. Então ele me dá muita dica do embate, de tomar alguns cuidados enquanto líder de governo e deixar bem claro o papel do líder de governo e o papel do vereador, né? Que eu tenho meus momentos de vereador também, preciso ter. Não pode esquecer. Exatamente. E aí, assim, eu fui parar dentro da política e estamos caminhando aí dentro da política. E você é um cara que não é muito... você é avesso a polêmicas, né, Lucas? Difícil ver você num embate, numa polêmica, né? Eu sou muito do resultado. Né? Eu sempre trabalhei a vida toda na iniciativa privada, trabalho até hoje pelo resultado. A gente quer acabar o dia lá e atingir os objetivos e ver o que deu. Na política não é muito assim as coisas, né? A política dá muita volta, às vezes, para chegar no resultado. E eu não gosto, isso me incomoda um pouco, é uma questão mais ideológica, e nós temos ideologias que vivem só apenas de narrativa. É o trabalho deles fazer essa narrativa e tudo mais. E eu não gosto muito de polemizar, pelo contrário, quando nós temos um problema da cidade americana, eu procuro diminuir o máximo possível esse problema e resolver logo. Porque cada vez que você polemiza e aumenta o problema, vai sobrar para o povo, não tem jeito. Tudo da cidade, quem vai sofrer o ônus ou o bônus é a população. Então eu atuei durante todo esse tempo nesse sentido. Andei tendo alguns embates mais recentes com a vereadora do PT em Americana, porque acho que tudo tem limite também. Chega uma hora que, enquanto vereador e não líder de governo, a gente precisa dar algumas respostas, né? Mas tive outros embates já na Câmara, né? Sua maioria em vereadores de oposição, porque eles enxergam o líder como prefeito e eles atacam o líder para poder atingir o prefeito, né? Então, eu tenho me defendido muito bem, mas sempre discussões boas. Nós temos o Walter, muito polêmico lá, mas que é ponderado nos assuntos que ele coloca. Ele acaba exagerando em alguns momentos, na minha opinião, mas ele é muito ponderado no que ele aponta, no que ele levanta. Isso dá alguns bons debates, eu entendo, no meu modo de ver, e menos ideológico, mais discutindo os problemas da cidade. Com a vereadora, a discussão é bastante ideológica, né? Ela tem um papel de falar com o público dela que gosta, né, dessa parte ideológica, e no fim das contas, na prática, não resolve muita coisa para a cidade não, mas acaba alimentando quem gosta disso, né? E tem quem gosta? Olha, a gente vê gente defendendo, né? Eu peguei uma situação recentemente aí dela, onde ela mesmo se contradisse num projeto que ela cobrou durante um tempo, e a hora que veio aquilo, ela votou contra e queria, porque não queria mais aquilo. Então eu procurei deixar claro que era muito confuso nesse ponto, né? Mas tem gente que entende, concorda e não quer. É muito time de futebol, né? Porque aquele que joga contra, eu não quero. É bom para a cidade, mas está vindo dele lá, eu não quero. Hoje a política americana tem muito isso, né? O prefeito Chico era do PV. O que não cabe mais também, convenhamos, né, Lucas? Quando você fala de cidade, não cabe mais. Isso só atrapalha. Não cabe mais. O município, quando ele se apega em questões partidárias e tudo mais, só atrapalha o andamento da cidade. Isso não contribui.
Eu dou um exemplo do Chico, foi PV, PFL, PL lá atrás, mas enquanto ele era PV, muita gente votava e gostava. Ele virou PL, aquela mesmo pessoal que gostava dele passou a não gostar mais porque ele virou PL. Parece que mudou a pessoa. Eu não compreendo muito disso. Eu abri mão de muita coisa ideológica porque a cidade estava precisando resolver o problema. Né? Quem me conhece muito sabe, às vezes fala, mas e isso e aquilo? Eu falei, gente, está resolvendo o problema lá no bairro? É isso que a gente precisava. A cidade veio a solução que estava pedindo. Então é isso, o mais importante é o que a cidade está precisando. Meu mandato a gente trabalha assim. Depois eu vejo minhas questões ideológicas, depois eu gravo meu vídeo, eu falo, mas aquele momento era a solução que foi colocada, era pertinente, a cidade precisava daquilo, vamos votar. Eu sempre trabalhei dessa forma, mas tem para todo mundo, né? Eu costumo brincar, tem clientela para todo mundo aí. Até porque o buraco na rua ou a vaga na creche, a pessoa não quer saber se foi à esquerda, se foi à direita, se foi o centro, se foi A ou B. Ela quer ter o problema dela resolvido. Tem que estar disponível na cidade, é isso. Rubens? Olha, pelo jeito você não está tendo assim muita dificuldade, porque tem o presidente da Câmara que você está alinhado. Sim. O duro quando você pega ali aquela Câmara que, vamos supor, é 10-9. Um embate, né? E depois, às vezes, na votação, depende da votação do governo, precisa de 13 votos, né? 2 terços, é isso mesmo. E você buscar lá? Estou no trabalho de convencimento, né? Nós temos algumas votações importantes, que são de 2 terços, né? O presidente acaba votando também. O Léo da Padaria é um grande parceiro, ele é muito nessa linha do que eu disse, do resultado. Como presidente, tem trabalhado nessa linha também, dá liberdade muitas vezes para o líder poder marcar as reuniões e trabalhar, porque nós temos essa obrigação de comunicar ao presidente, né? O uso Então ele dá uma condição muito boa de trabalho para nós, enquanto líder, não posso reclamar. E quando a gente fala base, oposição e tudo mais, eu vou dar um exemplo para o senhor recente agora, pastor. Nós votamos a conta do prefeito Chico de 2023. E nós tivemos 19 votos favoráveis. Olha só. Tanto o Walter e a Juliana, que são declarados oposição. Nós temos hoje o Brock e o Jean, que são independentes, né? Se declararam independentes, romperam. Então são 4. O placar normal seria 15-4. E nós tivemos 19 votos favoráveis. No entendimento jurídico, né? Da legalidade daquilo, de como foi colocado. E também no entendimento que não adianta se discutir algo que está consolidado. Então, eu fui surpreendido, inclusive, eu como líder de governo não esperava todos os votos. E também não tinha nada ali que alguém questionasse, né? Tem isso aí, quando exatamente. tem, aí... Teve até algumas falas no sentido de tentar misturar apontamentos com ilegalidades, aí eu corrigi, ela ficou brava, porque quer votar favorável, mas quer deixar no ar algo que possa estar errado. Então a gente procura também ser transparente, botar os pingos nos is ali, para quem está acompanhando e vendo, ter certeza do que está votando. Mas é um trabalho de construção no dia a dia. Um projeto, quando ele é protocolado na Câmara, ele leva no mínimo 60 dias de tramitação até a sua votação. Então eu tenho esse prazo todo para entender esse projeto e já ir conversando com os vereadores. Se eu deixar para conversar no último dia lá da votação, eu posso ter problema. Então eu preciso sentir o termômetro dentro da Câmara, entender as dificuldades de cada um. Em havendo dificuldade de explicar, eu trago o secretário para uma reunião que nós fazemos de pauta para debater. O secretário conversa com os vereadores e tira dúvida. Tudo no sentido de ter transparência e oportunidade de se debater, para não chegar na sessão e falar, eu vou votar porque não tem outro jeito, mas senão não votaria. Então nós não deixamos margem para isso também, mas é o trabalho e é o que consome o tempo do líder de governo hoje, é todo esse preparo, esse estudo e essa articulação que tem que haver. Eu gosto, particularmente, eu peguei gosto em articular, em conversar com os vereadores, cada um me puxa. Eu fiz a reunião de pauta agora, antes de vir para cá, a gente já antecipou para sexta-feira, normalmente é segunda. Segunda agora eu vou estar em São Paulo, no Senac. E aí eu antecipei a reunião, conversei com eles, acabou a reunião, já ficou 2, 3 vereadores, cada um puxa para um lado, perguntar já de outras coisas que vão vir. Então isso é o dia a dia da política, eu acho muito sadio e saudável, né, essa conversa, esse debate. E aí acaba indo para o plenário mesmo as discordâncias, né? Essas questões mais ideológicas de posicionamento. Mas teve algum projeto, por exemplo, às vezes surge um projeto que o prefeito precisa que seja aprovado.
às vezes algo que ele precisa que resolva, não é no sentido para resolver tudo correndo, mas... De urgência. Urgência. Tem. Nós temos algumas situações de urgência. Por exemplo, o prefeito Chico, ele manda algumas coisas de urgência, mas a gente é bem coerente nesse sentido. Quando vem urgência, a gente procura explicar. Só encher sua caneca aqui, viu? Tem água ainda. Tem água aqui, tem água. Pode deixar. Depois a gente fala. Obrigado. Depois pega. O prefeito Chico ele é bem coerente nesse sentido, né? Nós temos o secretário de governo, Jesuel, que também cuida dessa parte. Urgências normalmente estão atreladas a programas, projetos do governo do estado ou do governo federal. Às vezes vem um convênio que precisa ser assinado, porque passa pela Câmara em 2 votações, 2 semanas, vai para o prefeito, que dentro de 15 dias ele tem que sancionar para depois dar seguimento naquele projeto. Sob o risco de perder. Quando você tem um convênio do estado ou do governo federal, que envolve um recurso principalmente, ou um prazo para adesão, acaba entrando em regime de urgência, porque além do trabalho legislativo, você ainda tem o trabalho do executivo, das secretarias, de trabalhar todo o processo depois e enviar para a secretaria estadual ou para o ministério. Normalmente se entra em regime de urgência essas situações, normalmente são essas as urgências por esses motivos. Mas acontece, esse ano acho que nós já tivemos umas 3 ou 4 oportunidades desde o início do ano que tiveram projetos de lei em urgência que entraram em regime especial de urgência, que é regimental também, né? Você não tem nenhuma ilegalidade nisso, não. A gente vai para o intervalo, né? Passou rapidinho essa primeira meia hora aqui do nosso podcast, né, Romão? Passa rápido, né? Passa rápido. E eu quero aproveitar que nós chegamos na marca de 500 seguidores. 500 inscritos no nosso beleza. Canal. Muito bom, parabéns. Quero aproveitar vocês aqui, né? Olha, parabéns. Tá aí que vocês também possam se inscrever. A nossa meta é 1000, né, Brad? Mas agora com o Lucas aqui, pelo menos 700 a gente vai alcançar. Pelo menos 700. Porque eu tava fazendo as contas aqui. Ele passou de 1.100 e pouco para 1.200 e tanto, depois para 2.600. Pronto. 10% desse 10% já vai ajudar, né? Tá bom. Vamos convidar o pessoal. Certo. Legal, obrigado. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre o futuro, né? O Lucas falou agora o decorrer da história política dele até esse momento. O que será que aguarda o futuro político de Lucas Leoncini? Ele vai falar pra gente daqui a pouco, mas a gente vai para um breve intervalo, até para ter o apoio dos nossos apoiadores, nossos parceiros, né? Até já. O que é o sucesso? Para um comerciante, pode ser clientes fiéis. Para uma pequena empresa, talvez equilíbrio financeiro. Para um investidor, resultados. Cada empresa e gestão tem seus próprios desafios. Mas a certeza é que o sucesso não acontece sozinho. Nós precisamos de parceiros e aliados para enxergar além dos números, acreditar em algo maior, inovar, evoluir e crescer. A Aro Contabilidade oferece soluções personalizadas com suporte completo além do convencional. Do societário ao planejamento, do trabalhista ao tributário, da gestão fiscal à estratégia, do compliance à LGPD, do Big Data à análise de dados, do blockchain à cloud computing. Sempre unindo expertise e inovação para atender todas as necessidades contábeis de seus clientes com excelência. Com 4 unidades localizadas em Americana, São Paulo, Limeira e Santa Bárbara do Oeste. 180 colaboradores, mais de 2.000 clientes. 25 anos de um compromisso que nos leva além. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Consórcio. Escolha inteligente em qualquer cenário econômico. Para quem tem um perfil mais conservador e cauteloso, o ideal é buscar soluções financeiras que ofereçam segurança e estabilidade. Então, bora realizar seus planos com consórcio. Primeiro, porque, claro, tem aquele diferencial que você já deve conhecer. Consórcio não cobra nada de juros. O consórcio tem uma característica bem interessante. Ele se adapta ao cenário. Então, se o mercado está aquecido, o setor que acompanha. Mas em um cenário de retração, por exemplo, o consórcio, mesmo assim, continua uma excelente opção, porque permite uma compra planejada, não imediata e segura. Seja em tempos de crescimento ou de recessão, o consórcio é sempre uma escolha vantajosa, flexível e interessante.
Jucha Autopeças está de casa nova. Agora estamos na Avenida Anhanguera, número 300, no Jardim Conceição, em Santa Bárbara do Oeste, em um espaço mais amplo, organizado e preparado para oferecer ainda mais conforto e praticidade. Chegou o momento de mostrar a você uma nova fase da nossa história. Você vai encontrar muito mais opções de peças, diversidades completa de produtos para cuidar do seu veículo com qualidade. Tudo isso em um local de fácil acesso, com pontos estratégicos para estacionar e chegar sem complicação. Venha nos visitar e tomar aquele cafezinho no ponto, Avenida Anhanguera, número 300. Também entregamos para você no seu endereço, com agilidade e segurança. Jucha Autopeças, mais estrutura, mais agilidade, mais perto de você. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306, no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Estamos de volta ao vivo nesta quarta-feira, hoje 27 de agosto, aniversário da cidade americana, 150 anos da cidade de Americana. A gente fazendo esse programa especial, recebendo o Lucas Leoncini, que é o líder de governo, vereador na cidade americana, que está batendo um papo conosco. Agradecendo ao pessoal da farmácia da Drogaria Prata, um grande abraço ao Luiz, lá da Drogaria Prata. Tem promoção lá, hein? Você que compra na Drogaria Prata, nas compras acima de R$20, você ganha um cupom para concorrer a uma moto 0 km. Está em exposição na loja, passa lá, na Avenida da Indústria 650. O telefone é o 3457-9430, no Jardim Pérola. Grande abraço ao Luiz, lá da Farmácia Prata. Também grande abraço para o nosso Cleiton, nosso amigo lá do consórcio Embracon. Eu conversei com o Cleiton, eu falei que eu já tive um carro no consórcio e vou ter um outro carro no consórcio Embracon, porque não tem juros, né? É muito fácil. Ô Lucas, a gente estava falando sobre o seu trabalho desenvolvido como líder de governo. E claro que você, ao longo dessa caminhada, você tem aspirações a outros cargos, talvez, né? Outras funções na esfera pública. Como está esse projeto? São sonhos? São possibilidades? Fala um pouco pra gente aquilo que você pode adiantar. Primeiro a gente tem essa questão do mandato de vereador, né? Eu falo com a minha equipe sempre no gabinete. Primeira coisa é ter um segundo bom mandato, né? É isso que a população me deu. Nós tivemos o primeiro mandato, veio a confirmação nas urnas aí a respeito do bom trabalho. Então a gente precisa continuar com um bom mandato. Sem um segundo bom mandato de vereador, a gente não vai conseguir ser mais nada, nem mesmo voltar a ser vereador. Então acho que esse é o principal papel nosso. Já se discute agora muito a respeito do ano que vem, nós temos eleições para deputado. Eu tenho uma conversa muito boa de apoiar em Americana para estadual o filho do prefeito, o Franco Sardelli. Ele se colocou como pré-candidato a estadual, então nós tivemos uma boa conversa recentemente, inclusive. E eu tive recentemente em Brasília, passei por lá, falei com o Kassab e tudo. Surgiu o convite para deputado federal também. A gente ainda está analisando dentro do contexto regional. Sim. Nós temos outras pessoas
do PSD, que é o meu partido, a estadual, federal, enfim. Nós estamos considerando esse convite, mas... Depende de quem? Depende de você? Não, depende de uma série porque as chapas vão se formando, né? O Kassab, ele passa convidando todo mundo e aí vão surgindo as lideranças regionais e locais. E aí dentro dessa, vamos dizer assim, dessa organização dos convidados é que vai se consolidando ou não. Nós não temos ninguém do PSD candidato em Americana. Acho que nós temos em Santa Bárbara uma federal. E a ideia é a gente entender isso um pouquinho mais para frente. Mas o que eu disse ao Kassab, ao Chico e a todos é que quando eu entrei para o partido, nós temos um time. Em Americana, esse time é liderado pelo Odir Demarque, nosso vice-prefeito. E eu estou à disposição desse time. Se o time também concordar e entender que eu tenho que sair, eu estou à disposição. Se o time entender que o melhor é segurar e apoiar uma outra pessoa, ter um outro trabalho, aí nós vamos... juntos apoiar essa outra pessoa. Um momento muito cedo ainda para falar a respeito de deputado. Mas nós estamos aí ouvindo e conversando bastante. Eu sempre muito aberto para dialogar. Eu acho que isso a política tem que ser assim. Nós temos no final do ano que vem também a disputa para a presidência da Câmara em Americana. É uma coisa que eu gostaria de participar desse pleito, né? Pretendo fazer um trabalho para ter o meu nome como possível candidato à presidência da Câmara no segundo biênio. É natural que seja o seu nome? Por ser o líder ou não significa? Não, eu acho que isso depende bastante dos vereadores, né, do entendimento de cada um. Eu tenho bastante apoio já nesse sentido, pelo trabalho que a gente já fez e continua fazendo. Mas isso é uma construção um pouco mais adiante. Eu acredito que assim que passarem as eleições do ano que vem para presidente, governador, senador, deputados, aí entra em pauta a questão da presidência e aí nós vamos trabalhar. Eu acho que para o futuro é isso. Eu conheço vereadores que dizem que é mais fácil você ganhar a eleição com o povo na rua do que você ganhar para ser presidente, para convencer o eleitorado. Não é fácil, é isso. Tem que ter, são os nossos próprios pares que votam, né? Então tem que ter um trabalho de construção e eu também quero ser presidente desde que eles entendam que eu sou uma boa pessoa para isso e tenho aquilo que eles almejam à frente da Câmara. Então nós vamos estar trabalhando nesse sentido também. E 28 aí também mais adiante, nós temos muita coisa para acontecer. Eu acho que 28 depende muito de 26, né, das peças que vão se colocar e se eleger e como cada um sai dessa eleição, porque às vezes a pessoa o vereador põe o nome para deputado lá e tem menos voto do que teve para vereador, né, ou fica muito abaixo daquilo que imaginava. Então acaba saindo até enfraquecido para voltar a vereador, por exemplo, né? Nós tivemos casos de vereador que foi candidato e não conseguiu voltar para vereador. Foi candidato a deputado. Mas, enfim, acho que é isso. Nós estamos na política. Eu, enquanto a população entender, eu sou muito de ouvir e entender o que cada um tem falado da população. Ouço muitas pessoas, estou na rua toda hora. Quem me acompanha lá nos meus stories das redes sociais, eu costumo dizer que ali eu presto conta diária do meu mandato. Todo dia onde eu estou, o que eu estou fazendo, entra lá que todo dia vai ter alguma coisa. Atendida, né? Tem, isso a gente atua bastante para cobrar, para que seja atendido, é o pedido da população, não é meu, né? Os secretários sabem disso, é meu discursinho, mas é meu. Olha, não é um pedido meu, quem me pediu é fulano lá do bairro tal, da rua tal, precisa resolver. Então é isso que a gente leva, faz e cobra. Né? Então, acho que é mais ou menos esse o futuro aí. Até antes da palavra do Rubens, né, o Lucas, o Chico não vai ser reeleito, não pode ser eleito novamente porque já foi reeleito, né? Isso. E aí abre-se um monte de possibilidades, de especulações, vai ser fulano, vai ser beltrano, vai ser cicrano. A população, claro, acompanha isso, se bem ainda está muito longe para a eleição acontecer. Mas dentro do grupo, existe já um nome... existe a indicação de que pode ser A ou B? Como funciona? Depende muito do trabalho que vai ser feito daqui até lá. Dá um panorama pra gente. Hoje, quando você fala grupo Chico Sardelli, né, as pessoas que trabalharam e ajudaram o Chico, enxerga como natural a sucessão do Odir. Né, o Odir, como vice-prefeito, tem um excelente relacionamento com o Chico. Ele atua muito próximo, né? Nós nunca vimos isso americano, um vice-prefeito atuando tão próximo do prefeito. Então é natural que se cogite hoje o nome do Odir. Eu tenho uma amizade muito boa com o Odir, a gente conversa bastante. Ele me ligou quando eu estava vindo para cá, inclusive.
E, Aliás, vamos trazê-lo aqui também. Sim, é importante, importante. É uma pessoa do povo, o povo muito carismático, gosta dele. E o Odir, ele tem esse papel de preferência nessa sucessão, não é uma reeleição, né? Nós estamos falando de uma sucessão, onde eu entendo até hoje que o Chico deve ter uns esforços voltados para o Odir nessa sucessão. Existem outros grupos políticos na cidade, é natural, saudável e democrático que haja. Tem que haver mesmo grupos que pleiteiam e que tragam propostas para a cidade. E a população de Americana vai estar acompanhando esse segundo mandato do Chico e Odir, né? E dentro do que se entregar para a população do mandato, o Odir pode ou não crescer ou não dentro dessa corrida. Hoje eu vejo ele muito bem nesse papel, é muito cedo ainda para se falar disso. Como eu mencionei, precisamos passar por 26 ainda, as próximas eleições, para entender o papel de cada um. Mas eu vejo o Odir um bom nome. O Franco sendo bem votado em 26. Eu acho que pela legislação o Franco não pode ser candidato a prefeito. Ah, é? O filho do atual prefeito não pode disputar a sucessão. Entendi. Né? Ele não teria esse papel na sucessão. Ele pode ser vice? Eu acredito que não também. Nós tivemos recentemente um caso de um vice que assumiu a prefeitura e ele eu não lembro se era pai ou filho do ex-prefeito. E aí ele assume a sucessão do mandato. E assumiu agora com 6 meses, não sei se o prefeito morreu ou o que foi, e ele foi cassado. Que coisa. Não pode. Sabia. Pela lei eleitoral, o parente de primeira, como é que se fala? Grau, né? Primeiro grau, ele não pode assumir a sucessão do mandato. Entendi. É isso. Menos um, então. Menos um nome forte, né? E o Franco tem trabalhado muito nessa parte legislativa, está atuando muito, buscar recurso. Ele tem feito um trabalho nesse sentido de deputado, porque ele cresceu dentro de casa com o pai deputado, 5 mandatos de deputado, né? Então ele a gente vê um pouco disso nele aí nessa parte. Hoje, muita decisão tomada dentro da Câmara passa pelo gabinete do prefeito, que é onde ele está. E acho que daí até que surgiu essa vontade, esse desejo dele de disputar as eleições. Mas é esse, acho que o cenário, até lá devem surgir outros nomes, tem vereadores dizendo aqui e ali que tem vontade de colocar o nome para 28 também, mas a gente sabe que vai além da vontade. Nós temos toda uma estrutura partidária, de grupos políticos, eleição sem grupo não se ganha a eleição, precisa ter o grupo. Agora, na Câmara são 19 vereadores, e aí, vamos pôr entre 14 e 15, no máximo 16, não sei, apoia o governo, que é o Chico, né? Esses 16 ou 15 apoiam o Franco? Olha, deputado é bem delicado, não dá para associar muito base do prefeito com apoio para deputado, por mais que seja o filho do prefeito, o chefe de gabinete. Muitos vereadores já têm seus compromissos, já vieram para uma eleição para vereador com compromissos assumidos, com deputados que ajudaram. Sim. Eu não tive nenhum deputado me ajudando na eleição, nem estadual e nem federal. Eu não tenho compromissos com ninguém. O compromisso que eu fiz é com o Franco diante do projeto que ele me apresentou e me convenceu. Eu tive diversas propostas aí para estadual, tenho várias para federal, tenho um grande amigo de Mojimirim, candidato a deputado federal também, que já veio me procurar. Então, conversas. E a maioria dos vereadores tem os seus compromissos. Eu entendo que quem tem seus compromissos vai procurar honrar os seus compromissos. Quem tem compromisso e for pedir o voto e a pessoa falar, eu quero votar em alguém de Americana, eu não tenho dúvidas que vão dizer, olha, em Americana nós temos o Franco. Meu candidato é de São Paulo, é daqui, é dali, mas não quer, então em Americana nós temos o Franco Sardelli. Eu não vejo dificuldade de não trabalharem dessa forma. Mas na política, compromisso tem que ser cumprido, né? É isso que me passaram, que eu aprendi, é isso que eu tenho procurado fazer dentro do meu mandato. Já descumpriram compromissos feitos com você? Sim. Eu costumo dizer que eu não roo a corda, mas muitas pessoas já roeram a corda comigo, sim. Porque a Americana tem que ter deputado. Teve uma época que acho que teve 4, né? 4 de uma vez, E hoje não tem. Eu costumo dizer, e eu aprendi isso na prática, ficando muito em São Paulo, na época de Cauê Macris, presidente da Lesp, depois chefe de governo do Dória, do Rodrigo Garcia, ele escancarou as portas do Estado para mim. Eu tive uma experiência muito boa de entender que o Estado é um bolo. Imagina um bolo enorme. E é fatiado, são várias fatias.
E aí, a hora que abre a tampa, cada um vai lá e puxa uma fatia. Se nós não tivermos alguém da região de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, para ir lá e puxar uma fatia para nós aqui, nós vamos ficar sem comer o bolo de novo. Porque essa fatia vai para outra região e outras pessoas vão comer esse bolo. Então eu entendo que nós temos que estar lá disputando. Tem que ter alguém representando na Lesp. Eu nunca tinha ido para Brasília, eu fui agora recentemente, no mês de junho. Eu fiquei surpreso com Brasília, a quantidade de trabalho que é feito lá. Eu acho que todo brasileiro deveria ir para Brasília pelo menos uma semaninha. E lá entender o trabalho que é feito, porque a gente critica com razão, nós temos as nossas eu razões. e o Vladimir, né? Aí a gente aproveita e faz um programa lá. Isso mesmo. O programa que a gente fala é o podcast, né? Porque Brasília é meio perigoso. Mas eu entendo dessa forma, acho que tem que ter alguém em Brasília pensando nos interesses daqui. Eu tive lá numa oportunidade pela FEComércio, que é a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Você faz um trabalho forte também Nós nesse temos setor, uma participação lá dentro, uma das minhas bandeiras é o empresário, no geral, mas em especial o empresário do comércio, que é de onde eu vim. E eu conheci a Confederação Nacional do Comércio em Brasília e vi o trabalho e a atuação que eles fazem em favor do comércio do Brasil. Né? Então, eu acho que nós precisamos entender um pouco do papel de cada setor, seja Brasília, São Paulo, e mais do que isso, precisa ter alguém nosso, da região, lá. Se você é da esquerda e tem alguém da esquerda, se quer votar alguém da esquerda, vote alguém, mas que seja daqui. Se você é de direita e não abre mão de votar alguém de direita, então escolha alguém da região e vote. É importantíssimo ter esse pessoal lá para puxar a fatia do bolo. É isso que eu aprendi. Se ter um pouco do que eu pude entender da política até agora, é esse o papel dos deputados. Mas eu acho que, pelo menos é o meu pensamento, que a eleição do ano que vem ela vai ser um pouco diferente com relação a votar em candidatos de fora. Acho que diminui um pouco daquela onda, né, que teve em 2018, talvez o maior exemplo disso, 2022, um pouco também. Acho que vai voltar a ter essa ligação maior com a cidade, né? A polarização, ela deu voz a muitas ideias reprimidas, né, tanto da esquerda quanto da direita, mas do radical da direita e da esquerda, que era quem às vezes tentava ter voz e não tinha espaço no Brasil. E aí a polarização veio muito forte, dando espaço para o pessoal mais radical. E aí com isso, o melhor discurso, seja de onde for do Estado, mas que alinhava com aquelas ideias, acabava levando o voto. Nós tivemos, muito voto. Na história da Americana, acho que a maior evasão de votos da história, né? O deputado federal mais bem votado, de longe, acho que foi o Vanderlei Macris, foi o penúltimo, um dos últimos mais bem votados para federal. Os primeiros todos de fora de Americana e com votações expressivas que o cara de Americana não conseguia ter. Né? Mas eu concordo com você, eu entendo que nós vamos mudar bastante esse perfil, até porque muitos que votaram em alguns candidatos de fora sequer foram ouvidos, sequer vieram para a Americana, sequer em algum momento passaram por aqui. Muitos nem defendem mais as mesmas ideias que defendiam na ocasião. Perfeito, era só para ganhar a eleição. Isso tem muito também, viu? Agora, eu não estou falando só de emenda, não, só de recurso, estou dizendo de ouvir, de entender as demandas. Nós tivemos o caso da SP-304 de pedágio, que o Chico teve que resolver. Não tinha um deputado para dizer, peraí, Chico, tô indo aí, nós vamos ver isso para você. Nós tivemos outras situações que envolvem o Estado, que nós estávamos acostumados, Americanense, Santa Bárbara, tudo mal acostumado, porque sempre tinha alguém resolvendo. E aí, a hora que começou a aumentar o problema e ninguém resolvia, mas por que ninguém está resolvendo? Pô, não tem mais ninguém lá. Então, eu entendo que boa parte da população dessas cidades entendeu o papel do vereador, dos deputados estaduais e federais, e concordo com você, isso deve mudar mesmo nesse sentido. Lucas, a gente está caminhando para o final, infelizmente, né? Faltam aí 6 minutos. Queria que você falasse um pouco da sua vida pessoal também, né? O que dá tempo de fazer com a família. Fala um pouco da sua família, seus hábitos, seus hobbies. Sim, eu tenho a Vanessa, minha esposa, né? Até esse mês agora a gente completa 16 anos de casado, agora no fim do mês, dia 29. Mas eu tô com ela desde os 15 anos de idade. Que coisa. Ela vai ficar brava, que ela é um ano mais velha que eu. Vou falar que quando ela tinha 16, eu tinha 15. Então nós estamos aí. No Ipiranga, ali na época de Avenida Iacanga, aquela região. Ela não frequentava, mas eu conheci ela dentro da casa ali dos parentes delas ali. E começou ali, tô com ela todo esse tempo. Nós temos a Lara hoje, minha filha de 10 anos, que puxou pro pai, fala bastante, assim como vocês puderam ver. E me dá muito apoio, né? Uma das minhas principais preocupações na política era o apoio da família. E um dia minha filha
não entender e não gostar. E é o contrário, hoje ela apoia e fala para os coleguinhas, meu pai é vereador, meu pai faz isso, faz aquilo, então isso é bacana. E tanto eu quanto a esposa, os nossos hobbies giram em torno da filha, né? Nós temos a nossa filha, nasceu prematura de 6 meses, uma grande vitória que nós tivemos aí, foi o nascimento dela, internada há mais de 50 dias no meu UTI neonatal, pequenininha, com 1 quilo de peso, e hoje tá uma meninona grande aí, dá muita felicidade para nós. Então nós procuramos investir o nosso tempo livre com ela, ajudando ela nos estudos, passeando, brincando. Semana passada, alguns dias, eu estive no centro cívico com ela, jogando vôlei, brincando. Então a gente procura atender, girar em torno dela esse tempo nosso, com meus irmãos, meu pai, né, que está agora viúva aí recentemente, minha sogra. Então é família, eu sempre gostei muito de família, de estar junto, frequentar a igreja, cantar bingo em quermesse, né? O pessoal brinca comigo, mas você tava lá de novo. Eu gosto, eu não gosto de jogar bingo, nem sei jogar bingo direito, mas eu gosto de participar desde muito novo. Sempre brinquei, ajudei a fazer as quermesses, as festas religiosas, sempre atuei, participei. Aí um padre fica sabendo do outro, comenta com o outro e convida. Você fez, não faz aqui pra mim. E aí a gente vai e procura atuar assim também. Vamos ver se você é bom cantador de bingo mesmo. Canta o I-22 aí. I-22? 2 patinhos na lagoa? 2 patinhos na lagoa. Essa é tradicional, né? Teve uma época que falava, é Bolsonaro. Aí dava aquela briga no bingo, não pode falar mais. E o 33, que é a idade de Cristo. É isso, né? 51. É isso mesmo. Mas é gostoso, é cultural. A população americana, no geral, gosta muito de quermesse. Até nós temos trabalhado algumas ideias de projeto de lei voltado para essas festas religiosas, que a americana tem tomado uma proporção muito grande. Então, nós estamos pensando, logo vem novidades por aí nesse sentido. Mas é isso, acho que esse ano ainda? Esse ano ainda. Estamos conversando com a Secretaria de Cultura e Turismo aí para trazer um projeto inovador aí, valorizando essas festas populares que não cobram ingresso, né? Que é feito de forma aberta, e seja igreja católica, evangélica, a denominação que for, sempre tem uma festa aberta, acolhedora. Era muito comum antes, né, Lucas? Muito comum, né, esse tipo de festa. Tomou uma proporção muito grande, à medida que cresce, tem exigências de bombeiro, disso, aquilo. Nem todos conseguem ter uma estrutura. Então, valorizar quem está nisso há bastante tempo. E eu costumo dizer, eu sou quermesseiro, mas a americana, no geral, gosta muito. Haja visto o tamanho das festas que nós temos. E nós estamos trabalhando em breve aí alguma novidade nesse sentido aí para essas festas populares aí que é tão bem vista na cidade. Rubens? Olha, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo, né? Assim, pessoalmente, a gente percebe que você fala ali firme. Legal. Então nós estamos chegando aqui no final. É isso, Brad? Isso, estamos caminhando para o final. Vamos aproveitar, agradecer a Deus, né? Porque, na verdade, as nossas vidas, nós temos que sempre, em primeiro lugar, colocar o Senhor em primeiro lugar. Por gentileza, pelo menos 1 minuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer a vida do nosso querido Leoncino, que está aqui, dos seus assessores, a todos, o pastor, o Vladimir, a todos os parceiros, aqueles que estão acompanhando também o nosso programa. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, aniversário de Americana. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui. Muito obrigado. Amém. 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 Agradecendo ao Juninho, nosso Juninho Guarnieri. Já joguei no time do Juninho, viu, Lucas? Perdemos. Fomos goleados, mas nos esforçamos, pelo menos, né? Essas coisas ele não conta. Fomos goleados, defendendo Santa Bárbara, mas também, né? Colocaram a gente contra uns caras lá que não dava, né? Acabamos perdendo. Mas obrigado, Juninho, obrigado. Mande um abraço pra Jamile também, né? Do seu gabinete. A Jamile, gente boa demais. Lucas, obrigado, viu? Obrigado por atender nosso convite. Foi uma honra ter você conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Esse bate-papo é muito gostoso, né? De poder ouvir falar e conhecer melhor as pessoas. Deixar um recado aqui para a cidade de Americana, hoje é aniversário da cidade de Americana. Eu digo, eu tenho o privilégio de estar legislando na cidade nesse ano de 150 anos e pensando na Americana do futuro. Eu entendo que nós temos ações imediatas do presente, que nós temos que atuar enquanto homem público do poder legislativo, mas eu tenho feito um trabalho e nós decidimos no gabinete que esse segundo mandato seria um mandato de olhar de futuro, pensando na Americana daqui 10, 20, 30 anos. Então nós temos
trazido a temas de tecnologia, envolvendo assuntos que podem mudar a cidade, trazer benfeitorias. Então, ao mesmo tempo que a gente comemora 150 anos, nós também olhamos para o futuro, pretendemos deixar aí um legado para que a Americana continue pujante, empreendedora, como sempre foi. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Assim a gente coloca ponto final em mais um capítulo aqui dessa história do RCTV News Podcast. Quarta-feira, 18h30, a gente está de volta. Obrigado mais uma vez a todos pela audiência. O que é o sucesso? Para um comerciante, pode ser clientes fiéis. Para uma pequena empresa, talvez equilíbrio financeiro. Para o investidor, resultados. Cada empresa e gestão tem seus próprios desafios. Mas a certeza é que o sucesso não acontece sozinho. Nós precisamos de parceiros e aliados para enxergar além dos números, acreditar em algo maior, inovar, evoluir e crescer. A Aro Contabilidade oferece soluções personalizadas com suporte completo além do convencional. Do societário ao planejamento, do trabalhista ao tributário, da gestão fiscal à estratégia, do compliance à LGPD, do Big Data à análise de dados, do blockchain à cloud computing. Sempre unindo expertise e inovação para atender todas as necessidades contábeis de seus clientes com excelência. Com 4 unidades localizadas em Americana, São Paulo, Limeira e Santa Bárbara do Oeste. 180 colaboradores, mais de 2.000 clientes. 25 anos de um compromisso que nos leva além. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Consórcio. Escolha inteligente em qualquer cenário econômico. Para quem tem um perfil mais conservador e cauteloso, o ideal é buscar soluções financeiras que ofereçam segurança e estabilidade. Jucha Autopeças está de casa nova. Agora estamos na Avenida Anhanguera, número 300, no Jardim Conceição, em Santa Bárbara do Oeste, em um espaço mais amplo, organizado e preparado para oferecer ainda mais conforto e praticidade. Chegou o momento de mostrar a você uma nova fase da nossa história. Você vai encontrar muito mais opções de peças, diversidades completa de produtos para cuidar do seu veículo com qualidade. Tudo isso em um local de fácil acesso, com pontos estratégicos para estacionar e chegar sem complicação. Venha nos visitar e tomar aquele cafezinho no ponto, Avenida Anhanguera, número 300. Também entregamos para você no seu endereço, com agilidade e segurança. Jucha Autopeças. Mais estrutura, mais agilidade, mais perto de você. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca.
Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação, Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem.